Olá, seja bem-vindo à penúltima livraria ideal. Talvez porque negros são estes tempos, tivemos a ideia de convidar de novo o nosso autor mais negro, mas cuja pele é mais branca que a minha. 2 anos e meio depois, saudamos o regresso de David Soares, a quem a revista Os Meus Livros chamou o mais importante autor português de literatura fantástica. São muito diferentes e muito interessantes os seus novos projetos. É o que vai ver, já a seguir, as nossas escolhas desta semana. Da Bruaa na Noite Escura, uma obra surpreendente do artista e designer italiano Bruno Munari, que nos deixou há 14 anos e há 56 criou, com aves, buracos, vegetais e cores, esta bela história gráfica. E da Gradiva, novas conversas de escritores. O meu colega José Rodrigues dos Santos, jornalista e professor, entrevista mais uma dúzia de autores contemporâneos sobre a arte da escrita. É o caso de Ken Follett, Paul Auster, Humberto Eco e Philip Roth. A Porto Editora celebra a entrada de Mário de Carvalho no seu catálogo com estas 2 novelas trágicas e belas. O Varandim, com os preparativos da execução de um grupo de anarquistas, e O Caso em Scarvangel, sobre uma cidade que aguarda a chegada de um navio que promete um futuro melhor. E para os amantes da divulgação científica, eis uma obra premiada da Gradiva, A Espiral da Vida. O bioquímico britânico Nick Lane relata as 10 mais notáveis invenções da evolução, da origem da vida ao sexo, do sangue quente à fotossíntese, do ADN à consciência, até à pergunta crucial: por que será que morremos? E da Bertrand, Use a Cabeça, porque pensamos o que pensamos. Dos britânicos Daniel e Jason Freeman, 2 irmãos, um psicólogo clínico, o outro escritor e editor, numa obra de divulgação científica que é, afinal, uma visita guiada aos segredos da mente. A psicologia, porque pensamos como pensamos, porque agimos de certas formas e o que acontece quando a mente erra. Adentramos ainda nos segredos da mente com o novo de António Damasio, Ao Encontro de Spinoza, edição Temas e Debates, um neurocientista português, professor da Universidade da Califórnia do Sul, onde dirige o Brain and Creativity Institute, para falar de emoções sociais e da neurologia do sentir, recorre a Bento Spinoza, um filósofo holandês, filho de um mercador judeu português, exilado em Amsterdão. E da Bertrand, Crueldade, a Nu, da neuropatologista australiana Colin McCulloch, autora de Pássaros Feridos e Tim, dá-nos um thriller emocionante, passado numa América em convulsão há 4 décadas, em que um violador, depois de uma vítima apresentar queixa, passa a matar todos os seus alvos. E da esfera dos livros, Histórias de um Portugal Assombrado. A estreia nos livros da jovem jornalista Vanessa Fidalgo, que partiu de uma reportagem sua sobre casas assombradas, fantasmas, lendas e moras encantadas, e fez este levantamento exaustivo de um país desconhecido, com histórias misteriosas de casas, palácios e castelos. E da Contraponto, Frankenstein, Morto e Vivo, do norte-americano Dean Koontz, é o último da sua trilogia sequela da história do famoso monstro gótico. Desta vez tudo se passa em Nova Orleans, ameaçada por um terrível furacão. E da Bertrand, Rostos na Multidão, da jovem mexicana Valéria Luiselli, colaboradora do New York Times, a história da obsessão de uma editora nova-iorquina por um obscuro poeta mexicano que se torna num fantasma que a assombra quando ela viaja de metropolitano. E da Edion chega a aposta num novo autor com uma obra de peso, Abaddon, de Rui Madureira, mestre psicólogo que se estreia no romance com esta aventura do fantástico sobre a luta entre o bem e o mal, personalizada na investida do demónio Abaddon ao reino do homem, procurando ali despoltar o apocalipse. A Porto Editora, com este Contos Naturais, cuja segunda parte será Contos Sobrenaturais, homenageia a arte de Carlos Fuentes, romancista, ensaísta, intelectual e diplomata mexicano, prémios Cervantes e Príncipe das Astúrias, que nos deixou há 4 meses. E da Teorema Sandokan e Bakunin, o surpreendente romance estreia de Bruno Margo, jovem que nasceu em Benguela, cresceu em Lisboa, passou em Nova Iorque e vive no norte de Itália. Uma obra finalista do Prémio Leia, com uma galeria de personagens inverosímeis e acasos inesquecíveis. E finalmente, da Asa, chega a banda desenhada Os Piratas do Deserto, de Fernando Santos Costa, uma obra inspirada no grande Emílio Salgari, nascido há século e meio em Verona, com as aventuras de um marquês que atravessou o Saara nos finais de 800.